Olá, meus amados! Prontos para mais uma aula organizando o Conselho Missionário? Hoje nós iremos aprender sobre filosofia missionária para o Conselho Missionário, parte 1. O que nós vamos aprender na aula de hoje? Por que ter uma filosofia missionária para a igreja local? Quais são as bases bíblicas para a igreja local? Quais são as estratégias que uma igreja missionária deseja desenvolver? E que tipo de estrutura é necessária para desenvolver um trabalho consistente de missões? Você está preparado? Vem comigo! Muito bem! Hoje nós estamos estudando Filosofia Missionária, parte 1. E nós precisamos definir algumas coisas antes de tudo. Por exemplo, definição de igreja local. Igreja local é uma comunidade de cristãos salvos por Jesus Cristo, regenerados pelo poder do Espírito Santo, batizados com identidade própria, que se reúnem em um determinado lugar para cultuar e louvar a Deus, para estudar a Bíblia, desenvolver comunhão cristã e promover a proclamação da mensagem de salvação a outras pessoas, dentro ou fora da sua comunidade, região ou país, em obediência a Cristo Jesus. Mas também precisamos definir missões. Missões é o cumprimento ao imperativo de Deus dado a cada crente salvo por Cristo Jesus, de proclamar com fidelidade o propósito redentor de Cristo a todas as etnias, de modo contextualizado, por palavras e ações, a pregação do Evangelho e por todos os meios possíveis, fazer discípulos e estabelecer igrejas autóctones para a glória de Deus. Uma vez que entendemos o que é missões, precisamos também definir sobre missões urbanas. Missões urbanas é o esforço da igreja local em atingir pessoas nas cidades, particularmente os grandes centros com todas as suas particularidades, com a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Missões urbanas é o esforço do cumprimento do imperativo de cada crente salvo por Cristo em atingir pessoas nas cidades, particularmente os grandes centros, com todos os seus desafios, com a mensagem poderosa de Jesus Cristo. Como definir missões rurais? É o esforço da igreja local em atingir pessoas em áreas rurais, pequenas cidades, fazendas, sítios, com a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Definição de missões transculturais. É o esforço do cumprimento da ordem dada do Senhor Jesus a cada crente, para que possa alcançar, ultrapassando fronteiras geográficas, culturais, linguísticas, religiosas e políticas em outros países ou dentro do próprio território nacional, com a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, comunicativa e contextual, com a finalidade de plantar igrejas locais. Definição de missionário. Em termos cristãos, é aquele homem ou mulher vocacionado por Deus e treinado para a obra específica de levar o Evangelho a outras pessoas em sua própria cultura ou em outro contexto cultural, através de vários meios e práticas da proclamação da mensagem divina, através do envolvimento pessoal na realização desse ministério. E aí então precisamos definir o que é o Ministério de Missões da igreja local. É um grupo de trabalho, de oração, de pesquisa
estudos e administração que se propõem a informar, a inspirar, a treinar, a mobilizar, oferecer subsídios à igreja para a realização da tarefa missionária em termos culturais e transculturais, subordinado à equipe pastoral ou ao pastor principal, bem como à sua liderança ou assembleia geral. Uma vez que caminhamos definindo, isso é importante definir para termos um entendimento muito claro de cada área. Quais são os propósitos bíblicos de missões? São 5. Primeiro, procurar adoradores de Deus de todas as nações. O Salmo 67 nos ensina isso, buscando pessoas que venham adorar a Deus em todo lugar, em todo tempo e em todas as circunstâncias. Esse é o papel. É por isso que nós estamos saindo de onde nós estamos, da zona de conforto, para alcançar alguém com a graça de Jesus, para que se torne um adorador do Deus verdadeiro. Segundo propósito, cumprir a grande comissão de Jesus. Mateus 28, de 19 a 20 e Atos 1, 8. A palavra de Deus vai nos ensinando que nós precisamos ir. Ele está dizendo, portanto, vão, façam discípulos. Eles estão dizendo que Jesus está nos ensinando que eu e você precisamos sair de onde estamos em busca de pessoas. Em busca de pessoas que precisam conhecer a Deus. Mas ele está dizendo como nós devemos fazer. Nós devemos ir para fazer discípulos de Jesus Cristo. Não é discípulo da minha igreja ou de mim mesmo. Discípulos de Jesus. E ele vai ensinando que eu preciso implementar algumas marcas ao ponto de ensinar a guardar. É como aquele selo na carta, que é a garantia de que a carta vai chegar ao seu destino. O ensino vai dar garantias para a pessoa de quem é Jesus, de como se relacionar com Jesus. Mas ele diz que eu devo ir, que eu devo ensinar, que eu devo batizar. É um compromisso de lealdade, de fidelidade. É dessa maneira que a grande comissão ela vai sendo realizada através da igreja local e através dos seus missionários. Atos 1:8 fala que nós vamos receber uma promessa de Deus, poder para transmitir com a mesma autoridade que nós recebemos do Pai Celestial. Tem uma grande comissão. Esse é o propósito bíblico de missões. Terceiro, compartilhar o amor de Cristo ao mundo. Mateus 9, 36 até 38 vai falando que Jesus está diante de uma grande colheita. Ele está dizendo, olha, a colheita é grande, é muita gente, são muitos frutos, mas somos poucos. Então ele desafia, rogai, pedi ao Senhor da seara que mande mais ceifeiros, mais trabalhadores. Por isso, meu amado, que você está se unindo a nós para juntos ganharmos o maior número possível de pessoas para Cristo Jesus. Sim, é compartilhar o amor que nos perdoou, o amor que nos agraciou indo para a eternidade viver com Jesus. Quarto propósito bíblico de missões, levar pessoas à salvação e maturidade cristã através do discipulado cristão. E aí nós temos o texto de João 3,16, Romanos 10, 13 a 15 e Efésios 4, de 12 a 16. Ele vai dizendo o desafio até que todos cheguemos à unidade da estatura de Cristo Jesus. Então, um grande desafio para mim e para você é ganharmos alguém do outro lado da rua, próximo. Eu e você podemos fazer isso, mas ganharmos pessoas do outro lado do mundo, onde o missionário, a família missionária, vai de uma maneira contextualizada, dentro daquela cultura, pregar o evangelho com graça e formosura. Levar pessoas à salvação, mas também à maturidade. Ela vai crescer, ela vai poder reproduzir na sua cultura
os mesmos valores, os mesmos princípios de Cristo Jesus. Quinto e último propósito bíblico de missões: atender às necessidades humanas dentro de uma visão holística, espiritual, material, social e educacional. Mateus 22, 37 a 39. Esse texto vai nos ensinando os dois mandamentos mais importantes. O Senhor Jesus vai respondendo, vai ensinando que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, mas também devemos amar ao próximo como a mim mesmo. Então é importante, quando entendemos que Jesus fez de tudo o tempo todo por amor a nós, para nos dar acesso à pátria celestial. Nós também, como igreja do Senhor Jesus, precisamos atender às necessidades. Existem projetos sociais que o principal objetivo de qualquer projeto social é pregar o Evangelho, é levar Jesus Cristo. Mas usamos como ponte para embelezar o Evangelho, para autenticar o Evangelho, a nossa ação. Então nós chegamos com a palavra, mas também chegamos com o alimento para ajudar, para suprir, para abençoar, para mostrar que a vida cristã não é apenas teoria, é a prática no dia a dia. Uma vez que caminhamos com definições de alguns termos importantes, já que caminhamos com um propósito bíblico de missões, quais são as características da filosofia missionária? Existem propósitos gerais e são eles: coordenar e promover um programa missionário da igreja. O conselho missionário da igreja local, ela vai ter essa marca de coordenar ações missionárias para a igreja local, promover ações e programas missionários para que a igreja entenda qual é o seu papel e ela caminhe fielmente, dia a dia, no centro da vontade de Deus. Mas também o propósito de orientar as decisões nas áreas de missões. Então, essa filosofia, esse conselho missionário, ela tem como alvo, como meta, orientações. Então, nós vamos para todos os lugares do mundo? Não. Por exemplo, existe limitação para entrar nos Estados Unidos como missionário? Não. Precisa-se de missionário nos Estados Unidos? Teoricamente não. Agora eu pergunto, na Ásia, Laos, aquele país na Ásia, precisa de missionários mais do que os Estados Unidos? Sem dúvida nenhuma. Tem mais necessidade de enviarmos alguém para o Laos do que para os Estados Unidos. Eu preciso de ter gente mais preparada para ir a Laos, Bangladesh, Nepal, do que ir para os Estados Unidos. Então, quais são as áreas estratégicas que a igreja vai eleger como prioridade? Orientar as decisões na área de missões. A filosofia tem esse propósito. Quais são as áreas alvos estratégicas para a igreja, para a área de missões? Terceiro, definir o relacionamento da igreja, tanto com os missionários, bem como com as agências missionárias. De que maneira a igreja local vai trabalhar, se relacionar, se comunicar com os missionários que ela vai adotar, mesmo sendo igreja enviadora ou igreja parceira. Como é que é a comunicação? Por exemplo, a nossa igreja manda uma comunicação para o missionário, vai cópia para a agência missionária. A agência missionária manda uma mensagem para a igreja relativa àquele missionário, vai uma cópia para aquele missionário. Então nós vamos identificando como podemos melhorar nossa comunicação, nosso relacionamento com o missionário e com a agência missionária. Quarto, assegurar a melhor mordomia de recursos humanos e financeiros da igreja na área de missões. Precisamos saber quanto custa enviar um missionário, quanto custa ajudar a desenvolver um projeto na América Latina, no Brasil, na África, na Europa,
na Ásia, na Oceania. Quanto custa? Nós precisamos ser bons mordomos. Então, o missionário precisa ter o orçamento e saber trabalhar e viver dentro daquele orçamento. A igreja precisa entender que existe um investimento no preparo, existe um outro investimento no envio, existe um investimento na chegada do missionário, preparando, por exemplo, a casa onde vai morar, o veículo que precisa utilizar para se deslocar, o estudo daquela língua, aquela cultura. Então existe todo um preparo quando se chega no campo e também quando vai desenvolver. Precisamos aprender a ser bons mordomos, tanto dos recursos humanos como também financeiros. 5. Informar a liderança pastoral, os ministérios, os missionários das igrejas e agências missionárias, bem como toda a igreja, dos princípios e práticas que operam o ministério missionário da igreja local. Então, como é que a gente funciona? Por exemplo, existem igrejas e denominações que têm as suas campanhas regulares anuais para missões. E tem igrejas que adotam a oferta missionária de fé. Então, como é que funciona a questão financeira? Quando há uma necessidade, pode acreditar, vai acontecer. Então, quais são os critérios, né, para que a gente possa informar as lideranças constituídas, missionários, agências, igrejas, ministérios, como nós trabalhamos essas realidades e essas prioridades. 6. Assegurar continuidade dos objetivos propostos quando da mudança periódica de membros do Ministério de Missões. Por exemplo, se um membro de um conselho missionário, no nosso caso aqui, ele falta 3 vezes sem justificativas, fica difícil ele se manter atualizado da caminhada, porque são muitas informações, entre 8 e 10 itens que vão sendo trabalhados mês a mês. Ele fica 3 meses ausente, sem justificativa, fica difícil de acompanhar. Como é que a sua igreja local, o seu conselho missionário vai trabalhar? Como é que vocês vão, por exemplo, convidar membros para participar do conselho? Nós utilizamos uma estratégia. Na conferência missionária, sempre pegamos um ou outro missionário e colocamos hospedados na casa de membros que gostaríamos que fizessem parte do conselho missionário. E olha, é lindo de ver o testemunho desses amados irmãos que recebem um missionário, que abre portas da sua casa, e eles ficam empolgados. E quando você convida-os para fazer parte do conselho missionário, eles se sentem honrados, privilegiados, abençoados. Tem uma maneira, que critério você vai usar para convidar alguém para o seu conselho missionário? E qual vai ser o critério para a pessoa deixar de ser membro? Vai ser por tempo, 1 ano, 2 anos? Nós utilizamos aqui tempo indeterminado. O critério é, se falta 3 vezes sem justificativa, então infelizmente ela não poderá continuar caminhando conosco. Quem sabe no futuro, lá na frente, ela pode retornar. 7. Definir responsabilidades no programa missionário da igreja. Por exemplo, nós vamos precisar de alguém no conselho missionário que mobilize o ministério infantil, o trabalho com as crianças. Tem várias ações missionárias que podem ser realizadas no ministério infantil da igreja local. Que membro ou membros do conselho missionário podem trabalhar juntos para desenvolver esta ação? Uma outra ação, que membro ou membros do conselho missionário devem acompanhar um candidato ao campo missionário quando ele está em etapas iniciais. Quem vai lanchar com ele, conversar com ele, acompanhar o seu processo? São membros do conselho missionário. Quem vai ligar para os missionários e orar pelos missionários para que eles possam ser encorajados, motivados e se sintam que não estão sozinhos no campo missionário?
Então, membros do Conselho Missionário podem e devem participar. Oitavo, assegurar a aplicação consciente da oferta missionária de fé dentro dos alvos e objetivos para ela propostos. É muito importante saber que o recurso que está entrando, ele precisa seguir o seu curso natural que foi aprovado. As igrejas que têm aprovadas campanhas periódicas, missões mundiais, nacionais, estaduais, arrecada e envia. No nosso caso, nós temos o desafio para cada membro da igreja ofertar um valor todo mês para missões. Então nós temos um orçamento de missões. E nesse orçamento nós cumprimos rigorosamente mês a mês o que entra e o que sai. O que foi votado para o propósito que foi votado. Então é muito importante você entender que quando a igreja ganha visão, ela contribui e ela permite com que os missionários possam avançar no seu projeto. Quais são as estratégias, os objetivos do Ministério de Missões? Primeiro deles, dar visão missionária à igreja geral. De uma maneira geral, a igreja precisa entender qual é o seu papel, o desafio, o que o Senhor Jesus pensa, o que o Senhor Jesus espera de mim, de você, como que Jesus deseja que nós venhamos atuar, desde criança, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Todos podem participar, todos. Então, dar a visão missionária não é só de púlpito, é um programa de educação que vai envolver, através das ações, uma cultura missionária na igreja local. E aí vem para 2. Qual é a estratégia, ou o objetivo do Ministério de Missões? Educar a igreja. Então a igreja vai ter, talvez, viagens missionárias, conferência missionária, ela vai ter um encontro de missionários, encontro de obreiros. Então é uma educação. Talvez livros e vídeos. Se a sua igreja trabalha com célula ou pequenos grupos, nós levantamos líderes de pequenos grupos. Então em cada semana nós temos pequenos grupos orando pelos seus missionários. Isso é um processo de educar a igreja em missões. Promover a oração da obra missionária, pela obra missionária. Então nós devemos ensinar como orar. Talvez ter uma campanha de oração, que pode ser periódica, de tempos em tempos, mas pode ser uma campanha permanente de oração. Então nós precisamos ensinar a orar. Nós precisamos promover a oração no meio da igreja, de várias maneiras. Talvez um domingo no mês, a igreja vai dar um enfoque maior a um missionário orar especificamente por aquela situação, por aquele momento, por aquele campo. 4. Acompanhar o treinamento de candidatos para a obra missionária. Alguém levanta a mão e diz, olha, eu aceito o desafio, eis-me aqui. Qual vai ser o trilho de caminhada deste candidato? Como é que o conselho vai acompanhar essa pessoa? Vai ter um momento que vai ter uma entrevista? Que perguntas nós podemos fazer? Como nós vamos encaminhar? Precisa fazer testes psicológicos? Né? E se a pessoa for reprovada? Como fazer? Avaliar e orientar a seleção de candidatos ao campo missionário. É muito importante, eu digo aqui, que quando alguém toma decisão, quando alguém se apresenta, eu chamo conhecendo as regras do jogo. Qual é o trilho? Por onde você começa? Quais são os passos? Quanto tempo isso vai levar? Então, se a pessoa já tem uma formação acadêmica, ou teológica, ou missiológica, ou se ela não tem nada, como é que nós vamos orientar, caminhar para que ela possa chegar a cumprir e obedecer a ordem do Senhor Jesus? 6. Recomendar candidatos a missões. A igreja, ela precisa acompanhar, e é por isso que ela vai recomendar, ou não, para a agência missionária. Então ela vai mandar uma carta de recomendação. Nós recomendamos e nós reconhecemos o chamado de Deus na vida dessa família, na vida deste candidato ou candidata. Então a recomendação, a igreja está pondo a sua credibilidade, a sua
cara a prêmio encaminhando alguém para o campo missionário. Sétimo, avaliar o ministério dos missionários da igreja local. Como é que nós vamos avaliar? Quais são as ferramentas, os critérios? Nós vamos avaliar pela plataforma online? Nós vamos visitar em loco ou nós vamos esperar o missionário vir à igreja local para fazer essa avaliação? Qual é a metodologia? Como nós vamos medir? Porque quem está no Brasil não tem perseguição, não tem um choque transcultural, o nível de avaliação é um. Para quem está no mundo islâmico, por exemplo, o nível é outro. Ele vai levar 2 anos para aprender o árabe, para poder falar de uma maneira clara. Quanto tempo vai levar para ele ganhar primeiro muçulmano para Jesus? Então, o nível de avaliação precisa também ser conhecido pelo conselho, bem como pelo missionário. Oitavo, estimular a administração de recurso financeiro para o sustento missionário. Então nós precisamos estimular pessoas a doarem recursos financeiros para a obra missionária, mas também a ajuda de quem sabe administrar bem os recursos para que a gente possa manter o sustento sempre em direção aonde precisa. Nono, incentivar e despertar vocação missionária. Sim, a estratégia do Ministério de Missões, do Conselho Missionário, é despertar vocacionados. Gente que está dizendo, olha, está queimando, eu quero fazer a vontade de Deus, eu abro mão do meu trabalho, do meu conforto, para ir em direção daquele que está para passar a eternidade constante, longe da presença de Deus. Então, vocacionados, pessoas que têm o desejo de servir, mas não sabem como. Então, nós precisamos estimular, encorajar e desafiar. 10º, promover a personalização dos missionários da igreja local. Meus amados, nós precisamos fazer com que cada missionário que adotamos, seja como igreja enviadora, seja como igreja parceira, que os membros da igreja conheçam a pessoa pelo nome, onde está, o que está fazendo, pelo que eu devo orar. Isso é personalização. Se eu simplesmente pegar o dinheiro e mandar para a agência missionária, não existe personalização. Eu apenas estou passando esse código genético. Tem dinheiro e eu dou para a agência. E aí está tudo resolvido. Quando existe personalização, a igreja é impactada. A igreja sente o privilégio e a responsabilidade de investir na obra missionária. Muito bem, vamos avançando. Qual é a responsabilidade do Ministério de Missões? São 8. Primeiro deles, estabelecer alvos, tanto a curto, a médio e a longo prazo, que sejam mensuráveis, dá para medir e que ao mesmo tempo envolvam um passo de fé. Os alvos deverão ser revistos anualmente. Por isso, queridos, que o Conselho Missionário é fundamental. Ele vai ter alvos a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Por exemplo, nos próximos 10 anos, qual é o alvo de adotarmos quantos missionários? De levantarmos quanto recurso para a obra missionária? Neste ano, nós vamos desafiar vocacionados, vamos caminhar com eles, vamos comprar literatura, então estabelecer alvos para que a igreja ganhe a consciência e a paixão missionária. Segunda responsabilidade do Ministério de Missões, desenvolva interesse em oração pela evangelização, pela obra missionária, pelos missionários sustentado integral ou parcialmente. E também isso precisa ser divulgado pelos meios de comunicação da igreja local. A escola bíblica dominical, os departamentos ou ministérios, cultos e reuniões, precisa ter uma cultura de oração. Orar pelas necessidades. Às vezes um país está em conflito. Talvez um outro país, uma comunidade, uma nação está tendo um terremoto, um tsunami. Está tendo uma catástrofe. Nós precisamos mobilizar a igreja para orar. Precisamos ensinar a igreja a ver que a Coreia do Norte está há 20 anos, pelo menos, como o país número 1 que mais proíbe o evangelho, que mais persegue o evangelho de Jesus Cristo. Então precisamos
orar e aprender a orar para abrir portas para que o evangelho chegue a lugares ainda não vistos. Terceiro, educação missionária da igreja, através de um programa normal, dos meios de informação, de comunicação interna disponíveis, de um programa de estudo, talvez na EBD, de contatos pessoais com missionários e campos e outros meios disponíveis e possíveis. E eu sempre falo, a conferência missionária é extraordinária para começar esse processo educativo. Talvez você possa ter um período na IBD em que você pode escolher a biografia de um missionário e aí passar para que todos conheçam um pouco mais a realidade. Visita de missionários nas salas da escola bíblica dominical, pregando ou dando testemunho do que Deus tem feito. Irmãos, essa educação missionária, ela precisa ser levada a sério, ela precisa ser construída e ela precisa ser obedecida. É um processo, vai levar a vida inteira. Uma igreja, ela não vai se apaixonar pela obra missionária da noite pelo dia. Ela vai ganhar visão e ganhar a paixão, na medida que ela vai ouvindo e ela vai sendo desafiada a investir tempo em oração e recursos financeiros. Quarta, estimular a participação da igreja local na evangelização mundial através da oferta missionária de fé e outros meios de participação financeira, bem como preparar e realizar o orçamento anual detalhado do Ministério de Missões. Então, eu tenho falado aqui que uma ótima maneira que ajuda na educação e na participação estimulativa dos membros da igreja, uma viagem missionária. Se você fizer uma viagem missionária por ano, você pode fazer o barco da Amazônia por missões nacionais, você pode fazer uma viagem para o sul do Brasil ou um país mais próximo na América Latina e desenvolver a tentativa do aprendizado de línguas, a evangelização em outra cultura, mas isso vai promover o que, irmãos? O entendimento que não é tão simples. Então precisamos treinar pessoas, precisamos investir recursos nas pessoas. E quando a igreja ela vai ganhando esta condição, esta visão e essa paixão, ela vai sendo estimulada para investir, porque ela tentou e viu que não é tão simples assim. Quinto, identificar, estimular, orientar, avaliar e recomendar candidatos, membros da igreja local ou não, ao serviço missionário. Eu sempre digo que tem que ter dois R's. A gente recomenda e reconhece. Quando a gente reconhece alguém da nossa igreja ou que está sendo indicado para ser missionário daquela igreja, nós vamos entrar como parceiros, ganhou alguém para Jesus, discipulou, batizou, ela está pronta para reproduzir lá o que ela viveu aqui. Então recomendamos. Então nós precisamos levar isso bem a sério. Eu não posso ter paixão por um povo lá quando eu não ganho ninguém aqui. Sexto, avaliar o ministério desenvolvido pelos missionários sustentados, parcial ou integralmente, pela igreja local durante seu período no campo, encaminhando recomendações à igreja e à agência. Amados, nós precisamos avaliar e é muito importante enviarmos alguém para ir lá conhecer. É muito importante conversar com a agência missionária. É fundamental avaliar para saber se o que nós estamos investindo em oração, estratégias, recursos é exatamente suficiente. Quando fazemos isso, nós acertamos mais e erramos menos. Sétimo, cuidado dos missionários da igreja local em suas necessidades, tanto no campo, quando nós vamos visitá-los, ou quando eles vêm de férias para visitar a igreja local, providenciando recepção, hospedagem, apoio pessoal, agenda. Então esse cuidado integral do missionário é muito importante. Nós vamos falar isso lá na frente, mas olha, nós precisamos cuidar dos nossos heróis. Ter uma equipe para recebê-los na rodoviária, no aeroporto, fazer uma recepção,
Às vezes eles vão chegar exaustos, é longe demais, dá descanso. Outros estão precisando de uma reciclagem, estão precisando de férias. Cada um vai ter uma demanda, uma necessidade, precisamos estar sensíveis. Alguns vão precisar de um check-up médico geral, precisamos providenciar antes da chegada deles. E também eles precisam ter uma entrevista no Conselho Missionário, pregar na igreja e compartilhar suas experiências, que poderão gerar lágrimas de tristeza e de alegria. Então, esse cuidado com o missionário é precioso. Último, avaliar criteriosamente o relacionamento das agências missionárias com a igreja local, antes e depois de firmar o convênio, a parceria para o envio do missionário ao campo, estabelecendo critérios definidos de cooperação. Como é que nós estamos trabalhando com determinada agência missionária? Está bem? Vamos continuar. Precisa mudar, precisa alterar. Cada agência, meus amados irmãos, cada agência missionária tem filosofias que é um pouco diferente uma da outra. Todas querem as mesmas coisas, mas cada uma tem um nível de exigência diferente, tem um nível de preparo um pouco diferenciado. Algumas agências vão requerer que você faça o treinamento deles, outros não. Mas todas as agências missionárias vão querer que o missionário conheça bem a liderança, a filosofia que rege aquela agência. Então isso é fundamental. Chegamos então agora à parte 2 da filosofia missionária. Estrutura. E quando falamos de estrutura, a primeira coisa é membresia. O Ministério de Missões será formado por membros da igreja local, em plena comunhão com a igreja, e que demonstre algumas marcas. Essas marcas, por exemplo, que tem a marca da maturidade espiritual. Queremos alguém que tenha visão espiritual de Deus. Seja alguém que tenha uma participação ativa na vida da igreja. Não apenas um transeunte, um visitante, um passageiro. Queremos alguém comprometido com Deus e com pessoas. Um profundo interesse pela obra missionária. Ele pode começar pequeno, com pouco interesse, mas ele vai lendo literaturas, assistindo vídeos, ouvindo testemunhos, ajudando em conferências missionárias. Ele vai ganhando uma paixão missionária extraordinária. Disposição para assumir o compromisso com a obra missionária da igreja, onde ele vai fazer aporte financeiro, ele vai ajudar, ele vai orar, ele vai investir tempo em oração, em cobertura espiritual na vida dos obreiros, dos missionários. Confiança e responsabilidade no cumprimento das tarefas designadas pela igreja e pelos pastores, pela liderança local. Ele tem compromisso, ele participa das reuniões, ele se é desafiado a hospedar alguém, ou a ligar para alguém, ou investir financeiramente, ou orar, ele vai cumprir, porque ele está comprometido com a visão missionária da igreja local. Disposição para entender, cumprir e aperfeiçoar a filosofia missionária adotada pela igreja local. Então ele vai querer melhorar, avançar. Ele vai participar, por exemplo, do Congresso Brasileiro de Missões. Ele vai encontrar pessoas, materiais que vão melhorar, desenvolver o que nós já temos. Esse é o papel do Conselho Missionário e dos seus membros. Comissões. Quais são as comissões que um conselho missionário pode e deve ter? E quais são elas? Nós temos 6 comissões. Comissão do cuidado integral do missionário. Então, uma equipe dentro do conselho missionário que vai desenvolver isso. Ou às vezes eu vou ter um membro do conselho missionário que vai levantar voluntários que não vão fazer parte do conselho, mas vão trabalhar no cuidado integral do missionário. Comissão de informação e oração. Eu posso ter alguém do conselho ou fora do conselho que é apaixonado pela oração. Porque quando você chama alguém que é apaixonado pela oração, convidá-lo para alavancar a oração missionária na igreja vai ser algo delicioso. Então ele precisa das informações dos missionários
e ele precisa passar isso para o povo orar ardentemente pela obra missionária. Então, a oração poupa tempo, a oração é poderosa, a oração não precisa de passaporte de visto, a oração vai para o sobrenatural para a gente ver os milagres de Deus. Então, cuidado integral do missionário, oração. Terceiro, acompanhamento de candidatos. Então nós precisamos ter uma ou mais pessoas que, quando nós tivermos candidatos, vai conversar, vai dar as orientações, quais são os formulários, qual é o caminho a ser trilhado. Então o candidato ele precisa ter segurança. Qual é a direção que ele vai seguir? Que materiais ele vai precisar ler antes, em cada momento da sua caminhada. Quarto, comissão de educação missiológica. Essa é uma área estratégica. Como nós vamos educar as crianças, ou jovens, ou adolescentes, ou os adultos na nossa igreja, para que possam ganhar o amor, a paixão missionária? Como nós vamos educar a igreja nesse processo? Sexta comissão, comissão de eventos missionários. Essa comissão é muito importante. Quais são os eventos que a igreja vai decidir realizar através do conselho missionário? Quais são os eventos estratégicos durante o ano para ajudar na consciência e na educação missionária da igreja local? Então esta sexta comissão é muito importante para que a igreja avance e cresça com a consciência missionária através dos eventos estratégicos. Conferências missionárias, viagem missionária, trabalho de mobilização com os vocacionados, Congresso Brasileiro de Missões, eventos que vão ajudar a igreja como um todo a ganhar a visão e manter a paixão. Viu aí que não é difícil? Nós temos o desafio da aula de hoje. Primeiro desafio: iniciar e escrever os 2 primeiros capítulos da filosofia missionária. Então é muito importante as definições e é importante a estrutura. São os 2 capítulos cruciais para a filosofia missionária. E o segundo desafio: qual é a estrutura que a igreja, através do conselho missionário, vai desenvolver, vai trabalhar? Isso é fundamental para a igreja local. No setor Quero Mais, quero indicar 2 livros. O primeiro é Missões, Vale a Pena Investir, do Russell Shedd. Sem comentários, na verdade, só pelo autor do livro você já sabe o quanto vai ser ajudado. E o segundo livro, do Sebastião Lúcio Guimarães, Como Organizar um Conselho Missionário, ou um Departamento de Missões da Igreja Local. 2 livros para te ajudar a organizar, a ter a visão e avançar. Tem alguma dúvida? Escreve pra gente. Nós teremos a alegria de te ajudar e de te responder. Até a próxima!